pues tú eres nuestra Madre. O feminino do ser, para acabar de vez com a costela de Adão. Por Annick de Suznel, Instituto Piaget, canal Le Conde. Capítulo 8, Maria e a Igreja. Primeiro, Maria. Maria a Imaculada é beleza. Encarna o mais profundo mistério do feminino. Neste mistério, ela é silêncio. Aquela que dá à luz o verbo é silêncio. Um silêncio que não disfarça a luta incessante com o adversário, mas que a esconde no segredo. O templo, numa primeira fase, fora o seu espaço de combate, agora prolongado no santuário do coração, luta guerreira, daquela que, em Judite, cortava a cabeça do monstro. Luta quenótica, de uma nova Éster. Luta amorosa, de Raquel. Maria é escuta do verbo, aceitação da sua palavra. Seja feita a tua vontade. Em Caná de Galileia, onde se desfaz a alegria do casamento banalizado na habituação, roído pela suspeita, eriçado de garras camufladas, Maria está lá, atenta, e faz um rápido diagnóstico. Já não tem vinho. Seria necessário um vinho novo, que só a viragem de ambos os esposos para o oriente do seu ser permitiria obter. Mas consegui-lo-ão? Historicamente falando, está por chegar a hora na qual Jesus libertará Barrabás, o filho do Pai, ainda prisioneiro no homem. Maria sabe pelo coração que cada um dos instantes das horas da história está prenhe de eternidade, prenhe da atualidade ardente do que será. Barrabás já está desamarrado, libertado. Fazei tudo o que ele vos disser. Pede aos servos, que mergulham então naquela fissura do real aberta pela cruz para quem sabe ver. Estes trazem, a mando de Jesus, 6 jarros cheios de água, água da inconsciência, e Jesus, fazendo-se 7º jarro, numa transformação sabática, transforma a água em vinho. O vinho novo é o vinho de um novo amor bebido nas fontes do Eros divino, estranho tanto aos cálculos do ego e às suas certezas, como à boa consciência dos irrepreensíveis, mas deslumbrado pelo outro e rico de um sol sob o qual o mestre do Eclesiastes já não poderia dizer que nada é novo, porque tudo o é, e tudo é libertador. Em Caná, fazei tudo o que ele vos disser, inverte radicalmente a obra mortífera de Caim. Caim e Caná têm a mesma raiz hebraica, que significa a aquisição. Caim, primeiro homem do exílio depois de Adão, julga ter adquirido o Yud, do Yud He Vav He, que segura com garras no seu nome e numa vontade de poder, cujo fundamento é o medo do outro. Em Caná, as bodas que aí se celebram evocam o casamento interior necessário para adquirir o santo nome, o devir. Caim faz correr o sangue do irmão. Caná dá a embriaguez que escorre do outro. O Yud de Caim faz-se espada de morte, palavra que mata. A obediência de Maria constrói a espada em cada um dos esposos, o verbo que dá vida, no desejo de um pelo outro e de ambos pelo seu Deus. Todo casamento se joga na alegria efêmera do primeiro vinho ou na cantilação transparente do segundo, que toma então sabor de eternidade.
Maria, penetrada pelo amor divino, reina sobre o segredo do casamento, sobre o segredo do Eros, que o Eros divino elevou nela ao mais alto grau da sua realização. Claro que ela não conheceu o do homem no seu aniquilamento em si mesma, do nada de um êxtase que participa do último dom de Deus ao criado. Claro que ela não sossobrou no desmoronamento incendiário do amor humano, mas certamente que se ergueu no abrasamento do fogo do Espírito Santo, qual sarça ardente que arde sem se consumir, qual sulamita flamejante do Cântico dos Cânticos, quando entra na dança dos exércitos de Deus, bela como Terça, encantadora como Jerusalém, mas terrível como um exército em ordem de batalha. Não é possível dizer com palavras, mas tão só com a sua essência no cântico do Verbo Divino, o que se pressente do desejo além de todo desejo. O seu ardor hipostasia-se no ardor que podemos conhecer de todo o Eros verdadeiro. Este revela do milagre de uma graça infinita. Mas o ardor do desejo louco de Deus cala-se. Com que discrição Maria confia o seu deslumbramento sem nome à sua prima Isabel. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque me fez grandes coisas, o Onipotente. Grandes coisas. Maria é a única a abraçar a totalidade do mistério do homem, se é que a palavra totalidade se pode aplicar ao que ela faz brecha na natureza e, no entanto, afunda ao mesmo tempo que a ultrapassa infinitamente. Ela convida-nos ao silêncio para receber e saborear a palavra, senti-la, apalpá-la no côncavo da experiência silenciosa. A sua alma enamora-se da nossa alma e enlaça-a para conduzir à forja do fogo divino, depois ao esposo. Ela é, com o Espírito Santo, força germinal das nossas almas devastadas, força capaz de nos levar à viragem fundamental e de nos acompanhar até a câmara nupcial. Ela tem força de concepção e de esponsais, porque é essa a sua maternidade. Participou do templo e do Gólgota. É essa a sua maternidade. Ela é já a arca na qual Noé, salvando-se do dilúvio de Shinear, constrói o seu templo interior e assume os seus nascimentos sucessivos. O Espírito Santo está lá no seu ventre, se assim se pode dizer, manifestando-se corvo para acompanhar Noé nos seus esponsais com Ixá, pomba, para o conduzir à luz às vezes que forem necessárias, até que tudo esteja consumado. Noé, ao sair da arca, nasce na dimensão de filho, conhece a embriaguez do Espírito Santo, a loucura do santo nome, e é nessa nudez absoluta que ele entra na tenda. Maria é também a tenda, última matriz na qual se celebram as bodas secretas do patriarca com o seu Deus. Árvore do conhecimento de que Noé se torna fruto, árvore de vida. Agora, estas duas árvores têm uma única seiva. O único receptáculo dessa seiva é Maria. Ela é ventre de água no Egito para os hebreus, matriz de fogo no deserto e terra prometida para o povo de Deus. É a arca da aliança. É o berço pressentido por Rebeca e o cenáculo anunciado por Raquel. Na sua assunção, acima de todas as falanges angélicas, Maria é a Jerusalém celeste, mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, mais alta que todas as energias criadas e reunida-as todas. Ela é rainha e é conduzida à câmara do rei. A arca de aliança torna-se esposa desposada de Deus, coroada pelo Espírito Santo. A liturgia cristã de 15 de agosto que a celebra exalta a Virgem brilhante de luz, bela como a lua, resplandecente como o sol.
Ela sai do deserto coberta de ricos panos, ornada com o ouro de Ofir, apoiada no seu bem-amado. Nenhum termo humano pode descrever aquela que um rapto divino transporta para todo o outro, e que, no entanto, fica na sua maternidade tão próxima do homem, totalmente aberta à sua miséria, porque é um rapto satânico o que o homem sofre todos os dias, e continua a mortificá-lo até a morte. Maria, a Celeste, está igualmente com Raquel na berma da estrada que vai de Belém a Jerusalém, na planície de Shner. Recordemos o que sobre isso diz o profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentações e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Maria chora com ela no dia do massacre ordenado por Herodes, executor inconsciente da lei segundo a qual é morto o filho de cujos pais não nasceu o filho interior. Maria chora sobre as crianças surdas à voz divina, cegas à brecha incandescente da história, a púrpura do Espírito Santo que por ela corre. Chora sobre aqueles que se matam uns aos outros, sobre os seus corpos cadáveres incapazes de amor, sobre a sua alma que recusa o seu estreitamento, e mais ainda, sobre aqueles cuja função sacerdotal é construir o Filho do Homem, e que, tendo edificado seu poder como compensação da sua força interior ignorada, aniquilaram o Eros. Esses, com todos e mais que todos, são responsáveis pelos massacres que se perpetuam, pelas igrejas que se excluem e se dilaceram, e por tantas vezes no seio das quais morrem os filhos. Com Raquel, Maria chora sobre os seus filhos que não existem, porque o sofrimento é grande nas trevas ululantes de Shner. Mas para lá da recusa de toda consolação por parte de Raquel, para lá da morte do tempo do exílio, Maria exulta de alegria no instante do ressuscitado. O seu riso abre-se como de Sara quando Deus abriu as suas entranhas, e ela deu à luz Isaque, o filho. O seu riso abre-se porque o seu próprio ventre está agora aberto à concepção de todos os filhos. Ela era o quarto onde Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarefat, a França. Ela era a cidade onde Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a beleza. Ela é o santuário interior de cada ser humano, cujo filho germe espera que ele se abra à fecundidade para crescer. Ela é a Igreja, união dos santuários interiores, onde o Cristo, Filho de Deus, convoca todos os chamados à concepção do seu Deus e à sua ressurreição. Vós sois a minha mãe, dizia ele. Diz ele ainda aos que o escutam. Caros ouvintes, caso estejam gostando do que estão ouvindo, comprem o livro, adquiram-no. Essa gravação só foi possível porque, graças a Deus, há quem ajude financeiramente o canal. Poucos, mas bons. Centavos farão diferença, contribua você também. Esse livro veio diretamente de Portugal. Para contribuição, os links estão no descritivo. Sendo possível via Pix, apoia-se Vaquinha. Também é possível comprar livros pela Amazon. E se lá não houver algum livro que você gostaria, basta solicitá-lo que eu incluo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, pois tudo isso faz diferença e muita. Muito obrigada pela presença. Peço também que orem por mim, por todos nós, pelo nosso país e pelo mundo. Uma boa escuta. Continuemos. Segundo, a Igreja Comunidade. Assim, o que é a Igreja senão o ventre marial visitado por Deus e aberto à essencial fecundidade de toda a humanidade? E depois, ensinai todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz Cristo antes de se retirar do mundo, dando lugar ao Espírito Santo, que informará do santo nome o corpo inteiro de Adão. Estamos neste momento na aurora da Igreja nascente, como na alva do 6º mês de gestação da humanidade, cujo corpo, ainda banhado nas águas de uma etapa animal, acaba de aflorar o eu sou do seu ser. Neste tempo radicalmente diferente das épocas passadas, quando os homens, separados da sua interioridade, adoravam as forças divinas que lhes eram exteriores e lhes sacrificavam animais em altares ensanguentados, eles são agora convidados a voltarem-se para dentro de si mesmos, para o seu Oriente. Já 5 séculos antes, os profetas de Israel tinham apelado a essa viragem, suplicando que se travassem agora os combates com o inimigo interior, se transferissem os sacrifícios de animais para os altares do espírito, se cortassem os prepúcios do coração. Israel, povo eleito para esse avanço messiânico durante todo o 5º mês de gestação, transferia então pouco a pouco o seu culto para a sinagoga, a casa do Midrash, onde os eruditos escrutavam da Rash os textos sagrados mais com a ponta aguçada do seu cérebro do que com o coração aberto à penetração divina, onde a maioria continuava surda à exigência de transformação que essa mesma palavra da Rash diz firmemente. Mas depois de Cristo a ordem é absoluta. A partir daí é anunciado o reino de Deus, e cada qual esforça-se por entrar nele. A violência animal que está no interior do homem fora recalcada e jugulada pela lei. Agora tem de ser desalojada e transmutada. Ela habita Ixá tornada Lilith entre os habitantes de Shiner, onde se uiva e se grita. Mas na parte santificada de Israel, Lilith deu lugar a Ixá, e Maria, na sua dimensão cósmica atingida, é então Ixá do grande Adão. Nela, a Igreja, prolongamento da sinagoga, é Ixá da humanidade, e como tal, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. O osso, etsem, é a substância, o que está oculto sob as aparências e que é mais meu que eu próprio. É feito de uma matéria dura, estruturante, e da sua medula muito suave e envolta em grande mistério. A Igreja, estruturada na sua instituição, encerra esse mistério. Moar, a medula, é o espaço do sutil, do que vai apagar-se na alquimia do comprimento. É o lugar para onde se retira e desaparece o núcleo do glóbulo vermelho do sangue quando cumpre 7 dias de vida. É o lugar daquele sabat grandioso em que Deus, fonte de toda a vida, se apaga, nova quinose, para dar lugar e força ao Filho germe no santo nome do ser. Ela é o lugar da emergência e do crescimento do nome, verdadeira identidade de Adão e de todo o Adão. O nome Adão, privado do Aleph inicial, que a tradição diz simbolizar Elohim, não é mais que Dam, sangue. O homem que rejeita Deus é simplesmente sangue, um assassino. Mas se a retirada de Deus é obra de Aleph Elohim, é então que avança Yud-He-Vav-He. Adão tende para Dami, o silêncio, o repouso, o cumprimento. O jogo que separa Yuni, o Aleph e o Yud, o Pai Divino, Elohim, e o Filho, Yud-He-Vav-He, encarnado no homem, no poder do Espírito Santo, faz bater os corações do homem e da Igreja. O arquétipo da respiração está aqui, oculto em Maria, verdadeira identidade da Igreja. Ixá cósmica, Maria é também carne de minha carne,
Bazar mi bezarre. A igreja, osso de meus ossos, é também carne de minha carne. Embora já lida a propósito do estudo sobre Ishá, o outro lado de Adão, esta palavra bazar impõe uma releitura neste capítulo dedicado à igreja. Segredo nuclear do meu ser, disse eu então. Volto a dizê-lo firmemente aqui. Segredo nuclear do meu ser. Selada por Deus nas profundezas de Ishá, objeto de êxtase de Adão, a carne é a imagem divina que funda o Adão. A imagem da Divina Trindade, a carne contém o segredo do Filho e do Espírito no homem. Bar é o Filho, que sob o poder do Espírito faz dizer à Igreja, Abba, Pai. A qualidade de filho não é estranha à qualidade da parte dura do osso. O Filho estrutura, porque ele é a pedra angular da Igreja. Tal como todo o ser é criado sobre o germe do Eu Sou, sobre o seu nome secreto, também a Igreja é construída sobre Cristo, Filho de Deus. O apóstolo Pedro o proclamou: Tu és Cristo, Filho de Deus. E tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Responde Jesus. Marta, e muito antes dela João Batista, todos quantos seguiram Jesus tacitamente o disseram enquanto filhos do homem despertados. Eles fizeram-se filhos, sendo parte da pedra angular, Cristo, Filho de Deus. Abandonando os tijolos do vale de Shnear, com os quais os homens construíram Babel, eles fizeram-se pedras, da mesma raça que a pedra angular, para edificar a igreja. Entraram em ressonância na sua pessoa com o Eu Sou em devir de ser neles, e seguiram o Eu Sou, Jesus. Ei-los, os convocados para os mistérios do homem e de Deus que se faz homem para que o homem se torne Deus. Kahal é a Assembleia dos Chamados. Ela deu o seu nome à eclésia grega, a igreja. Não há meias medidas. Ou se é tijolo e funciona-se separado do núcleo divino que dá vida, numa autonomia animal, numa individualidade que não é a pessoa e que continua escrava do grupo, da alma a grupo animal, ou se é pedra ligada à pedra angular, numa pessoa livre. Esta última entra numa relação amorosa e transformante com Deus e numa relação com o mundo que tem valor caritativo, criativo. Mas às vezes crucificante. Quão crucificante! A dinâmica do amor é dada pelo Espírito. Tal como o osso encaixa a medula e a coroa de diamantes engasta a pérola, assim acontece com o filho Bar, à volta da letra Shin, na palavra Bazar, a carne. A letra Shin, cujo ideograma é uma flecha retida no mais profundo do arco, ele próprio esticado ao máximo, é a força do espírito no homem, força do Eros, força amorosa e germinadora do ser, ontologicamente voltada a Deus. O Filho e o Espírito são inseparáveis. Chamados às duas mãos do Pai no seio da Divina Trindade, eles residem nas profundezas do homem e da Igreja. A Igreja, enquanto Ishá, tem no seu oriente a marca do mistério da carne. É então imagem da Divina Trindade, una na sua essência, múltipla nas suas pessoas, cada uma das quais contém a plenitude da Igreja.
Isto é verdade para todas as pedras que a compõem. Isto é também verdade para a pessoa das diferentes nações, cada uma das quais, na sua língua própria, canta a língua una do Oriente, cada qual representada pelo bispo ou pelo colégio dos bispos sucessores dos apóstolos, nenhuma sendo maior que a outra. Logo que surgem autoritarismo e poder, volta a cair-se nas categorias de tijolos estranhos ao filho e das virtudes estranhas ao espírito. Outro dos segredos da carne, bazar, é, como foi dito mais atrás, a boa nova, Bassorá, os evangelhos. Ela anuncia que a carne desviada na terra de exílio reintegrou o oriente do ser, que a sua flecha reconhece o seu alvo e nele a sua função ontológica, a que preside as bodas do homem consigo mesmo na árvore do conhecimento, as bodas com o seu Deus na árvore da vida. Esta reintegração em cada um de nós do homem nas suas primeiras normas, ela subsistiria se não fosse sustida, nutrida, reinstalada constantemente pelos cuidados da Igreja? Por outras palavras, poderíamos nós assumir a nossa essencial maternidade, dar ao mundo o Filho do Homem, responder ao apelo de Cristo, vós sois minha mãe, se a nossa Ixá pessoal não estivesse inserida naquela outra, coletiva, da Igreja? É sutilmente fácil, atravessando-se a planície de Schneer, tanto no interior como no exterior de nós mesmos, deixar-se fascinar pelos seus valores. Além disso, cada pessoa humana, única na sua hipóstase divina, mas imagem também ela da Divina Trindade, contém a totalidade da humanidade. Esta comunidade que ela encontra na Igreja reside em si mesma. Poderia ela reencontrar a que lhe é interior se, separada da sua exigente objetivação, caminhasse sozinha? É que nesta separação do outro exterior, cai-se rapidamente numa ilusão de união com o outro interior. Nesta separação do outro exterior, cai-se rapidamente numa ilusão de união com o outro interior. Cada membro da Igreja é o outro polo daquilo que trago em mim. Cada um é minha própria vida, por pouco gratificante que isso seja. Mas cada um é também a glória de Deus. Como comunidade de todos os convocados para este parto do Filho do Homem em si mesmos, a Igreja é a terra inteira. E é nessa consciência que se torna compreensível o verdadeiro ecumenismo. Se a Igreja é a terra inteira, a maior parte dos seres humanos ainda não o sabe e não pode responder à convocação divina. Há quem ouça e não responda, ou julgue responder quando não fazem mais que obedecer, por segurança dita espiritual, a uma lei religiosa redutora nas suas categorias moralizantes, que organiza o mesmo mal possível a situação de exílio, mas não faz com que se saia dela. Muito poucos sabem responder e seguir aquele que abraça as prostitutas e os excluídos e que se faz companheiro dos criminosos no Gólgota. Poucos sabem responder e seguir aquele que abraça as prostitutas e os excluídos e que se faz companheiro dos criminosos no Gólgota. Esses são loucos aos olhos do mundo. Mas a Igreja verdadeira é uma comunidade de loucos, na medida em que a desmesura em Cristo é o côvado da sua vida. Só o apaixonado pode adivinhar essas coisas. Oh, louco! Quando o Criador, meu irmão, poderás fazer do teu estado dual uma unidade coroada pela luz universal. Diz o poeta Daniel Pons, que, como o profeta, reside no espaço interior das coisas. A Igreja Ixá é a mãe que concebe o impossível, é a amorosa esposa. É um ventre sagrado onde nos podemos perder, como em toda a matriz,
Se lá vivermos num estado de regressão infantil, fora de toda a consciência ontológica, ou se ela própria se nos apresentar desinserida da imagem justa que deve ser relativamente ao modelo divino. Mas também lá podemos crescer e atingir a semelhança. Nela somos chamados a trabalhar todos os aspectos de prostituição do homem tijolo que nos cola a pele, para então os integrar na santidade do homem pedra. Mas a simples reunião dos convocados seria bastante para a realização dessa grande obra? No terceiro dia do Gênesis, Deus convoca as águas. Poderiam elas, na sua obediência, transformar-se em seco se Deus não as convocasse para um lugar uno? El Makom Erad. São 3 palavras hebraicas, cada uma das quais é um nome divino. A igreja também é isso. Para um lugar uno. Ícone da Divina Trindade, ela tem um infinito poder operacional de transformação e de recondução à unidade. Não é mais que tensão para, nunca instalação, mas espaço adimensional. Cada uma das suas etapas verificada pelo verbo espada que esculpe, corta e estrutura, não é nem obrigação nem laxismo, mas terra de liberdade, onde respira o Espírito Santo de Deus. Nela intervém o osso e a carne, ou a parte dura do osso e a medula, ou também o rigor do Eros e a sua ternura infinita. O agnóstico chama acaso e necessidade ao que não consegue contornar e a que a igreja chama vida e estruturas. Ela estrutura na sua vocação de reunião à volta da pedra angular de uma comunidade viva, mas igualmente viva no mundo. E a comunidade afogar-se-ia rapidamente no mundo sem a parte verticalizante da igreja e do espírito dador de vida, inseparável do verbo que é vida. Terceiro, a igreja, poder verticalizante. No coração de uma matriz, o filho está ligado à sua mãe por um cordão umbilical que lhe fornece alimento e oxigênio, verbo e espírito. No seio de todo ser, na sua Ishá, o núcleo fundador constituído pelo filho germe Yud-Re-Vav-Re em devir, no seu sopro, está ligado a Deus pelo cordão de prata. No momento da morte, o cordão de prata é cortado e o homem expira. Mas um outro elo ainda mais sutil deve uni-lo eternamente a Deus. Ó tu em mim, encordoada no coração do nada. No oriente da igreja Ishá cósmica, este cordão está fortemente implantado, dando-lhe fogo e alimento. Sião, no centro de Jerusalém, era esse umbigo do mundo para os hebreus, que durante o exílio não deixavam de virar os seus olhos para a cidade santa. Aos seus opressores que lhes pediam para cantarem cânticos de Sião, como cantar os cânticos de Yud-Re-Vav-Re numa terra alheia? Respondiam. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, seja ressequida a minha destra. Pegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não colocar Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Auge e fonte de vida para os hebreus. Todo o ser poderia dizer isto do seu Oriente, e todos os convocados do Oriente, da Igreja. O Oriente da Igreja está na própria pessoa do Cristo Filho de Deus, a sua pedra angular. É um espaço sem relação com nenhum espaço, uma presença sem relação com nenhuma presença, que murmura a língua una e as palavras unas. É a esta fonte que a comunidade vai beber as energias que correm do rio Uno do Gênesis, que, como vimos, é a resposta de Deus, no seu amor infinito, à subida do desejo do homem para ele. Estes momentos de encontro são os templos litúrgicos nos quais a comunidade se fecha no templo. Cada um dos membros da comunidade só terá consciência de que se vai passar
se ele próprio beber nessa fonte, na sua pessoa, pela oração, e se construir a sua vida em função do que lhe oferecem esses dois tempos de prece e de vida litúrgica. Um é pessoal, o outro coletivo. Abraçam-se como se abraçam em cada um deles, de nós, o único e o múltiplo, o santo nome e a humanidade total. É-me difícil separar a vida litúrgica, cuja etimologia é obra do povo, da procissão que ela implica nas estruturas do rito ao mesmo tempo que nas do próprio templo. O povo, laos, palavra grega que dará o seu nome ao laico, é um povo real. Ao entrar no templo, ele vira as costas à terra de exílio, e tal como os hebreus, lembrando-se de Jerusalém, a sua destra e a sua língua desligam-se. Caminha e canta. Avança na parte baixa do templo que olha o ocidente para seguir lentamente para o oriente, onde está o sacerdote. Ao nível do corpo, esta parte do templo corresponde ao ventre. É uma espécie de peneira entre a terra de exílio que se acaba de deixar ao entrar no templo e a terra santa do oriente, a terra prometida. É um espaço onde se prepara uma viragem fundamental. Techuvá para os hebreus, metanoia para os gregos, penitência para os ocidentais, desde que estes últimos não deem uma conotação jurídica à palavra, mas vivam nela a sua abertura para o Oriente, o seu regresso, como do filho pródigo, ao Pai. Ela é simbolicamente uma matriz de água. Ali no templo é uma taça cheia de água benta, na qual ele mergulha a mão e se benze com o sinal da cruz. A mão mergulhada na água evoca o seu batismo, no qual todo o seu corpo fora imerso para ser purificado, despojado das suas túnicas de pele, o inconsciente que o cobre em situação de exílio, e revestido de Cristo. Este rito é um prolongamento do da circuncisão entre os hebreus, de que já falei. O batistério está, aliás, na mesma matriz de água. As suas águas são as que, sob o símbolo do sono e da noite, recebem Adão, quando Deus o faz descobrir o seu outro lado. Ele coloca-o então frente ao seu incumprido, a fim de o iniciar no processo do seu cumprimento. Nas mesmas águas, simbolizadas pelas do Jordão, Cristo, segundo Adão, mergulha para virar as suas energias para o Oriente. O Jordão voltou atrás. O Jordão é da mesma água que o Hidekel. Como disse mais atrás, o Frat, quarta etapa de um rio a partir da sua nascente, dá a sua flor de vida, Frat, a todo o vale de Shnear, aqui no exterior do templo. Alimenta todo ser que, no cerne da sua liturgia noturna mais inconsciente, nas fases do sono paradoxal, recebe a graça de ser conduzido, sem que o saiba, ao contato do seu nome germe, contato do qual não poderia ser privado sem morrer. Mas quando, tornado consciente da sua fonte de vida, se vira para ela e começa o caminho de penitência, são as águas do Hidekel que correm docemente para ele. Esta parte do rio, é a de uma força sutil de Deus, que começa por lhe abrir os céus e por fazê-lo descobrir a sua face de sombras e de trevas. Neste momento litúrgico são cantados no templo os salmos de penitência e os hinos de súplicas àquele que é todo misericordioso e que dará ao povo a força para avançar no seu espaço interior e, por consequência, para atravessar as trevas exteriores. As lágrimas são igualmente as águas desta matriz. Elas são, relembremos, Dimá, o sangue dos olhos. Jorram dos olhos que veem a distância que separa de Deus, ao mesmo tempo que a proximidade eterna daquele que tem o poder do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tendo adquirido a certeza do perdão, o povo passa às portas reais, que correspondem ao tímpano nas igrejas do Ocidente, o tímpano da orelha que separa a orelha externa do ouvido médio,
órgão que recapitula o corpo inteiro. Correspondem às ancas ao nível do corpo humano. Essas portas reais abrem-se ao patriarca Jacó, ferido na anca depois de lutar toda uma noite com os demônios do seu ódio e do seu medo, e de com Deus sair vencedor. O povo que passa estas portas reveste-se de uma dimensão real, entra na nave do templo e venera o ícone de Cristo e o de Maria, que são as suas duas colunas, como o eram entre os hebreus Iaquim e Boaz, estrutura e força de vida. Entra numa nova matriz. Esta é de fogo. Abandonou a verborreia de Babel, a fatuidade do seu mental que agita problemas e angústias, para então começar a obra de transmutação do ser, imagem do Verbo de Deus, que ele deve levar com Deus até a semelhança. O sacerdote no altar, delegado do bispo no plano eclesiástico, atualiza o Verbo de Deus. Ele é a palavra criadora. O coro composto pela pluralidade das vozes humanas na unidade do cântico é o verbo do homem intimamente ligado à voz das forças angélicas. Ergue-se entre eles um incessante diálogo para celebrar os mistérios. É a beleza que preside. Tiferet, beleza, está no coração desta etapa. É marcada no centro da nave pela presença do ícone que celebra a festa do dia e que o povo venera. A beleza reina, num primeiro momento, num primeiro tempo, na medida em que cada detalhe da obra litúrgica é ícone da beleza celeste. As formas, cores, odores e os sons simbolizam formas, cores e odores e sons celestes. Objetos incriados, não conhecíveis, que tenho de escrever entre comas, entre aspas, e dos quais, no entanto, a tradição conhece intimamente as correspondências exatas ao nível do mundo criado. Assim se passa com os cânticos litúrgicos. Escritos no jogo das harmônicas do som fundamental, eles glorificam o Verbo no seio da Divina Trindade. Pela sua qualidade, percutem o céu ao mesmo tempo que o oriente de cada ser, que unem um ao outro para transformar fundamentalmente esse ser. Pela sua fluidez, participam do fogo dessa matriz, pois nós estamos na forja, que só ela, num segundo tempo, fará a beleza da semelhança. Nesse momento, objetos criados e incriados serão unidos misticamente na terceira etapa litúrgica. Não é já a força suave do Hidekel que alimenta o fogo, mas a força toda-poderosa de Giron. O Giron é um ventre. Garon, prenhe do Yud, Yud Revavre Cristo. Eu sou, na sua exigência de crescimento. A palavra latinizada de Giron é a Geena. Ela designa os infernos para onde deve descer todo o ser que faz o caminho. Todo o convocado deve penetrar os seus céus interiores para aí encontrar a sua violência. Esta, reprimida pela lei, é agora chamada a assumir-se no amor. O lugar da Geena, a nave do templo, corresponde ao nível do corpo humano, a parte que se ergue entre os rins e os ombros. Se o homem não entra nessa nave de si mesmo, bem pode estar verticalizado no seu corpo físico, mas nem por isso deixa de ser rastejante ou quadrúpede, identificado como é com o mundo animal e seus monstros interiores. Mas se entrar na sua nave, na sua Ixá, no seu fogo, começa os seus esponsais que serão igualmente um autêntico combate. É por isso que é chamado a cingir-se como um guerreiro. Cinge os teus rins, homem valente. Ouvia Jacó, levado por Deus aos seus infernos. Farás entrar na arca 2 a 2 todos os animais. Era ordenado a Noé, também conduzido a Geena da sua arca. Porque se trata de reunir todas as energias à volta daquilo que corresponde à cintura e de não as deixar dispersar no exterior.
São elas que o povo vai penetrar e cuja pele deverá transformar em luz. Ao nível do corpo, começa a erguer-se nesta etapa a coluna dorsal. Ao longo desta parte da coluna vertebral, corre a medula espinal. Irmã íntima da medula óssea, ela é uma corda de fogo. Ela é o guirron. Não estava presente nas vértebras ligadas à matriz da água alimentada pelo rei Dekel, a não ser nas duas primeiras vértebras lombares, estendidas como um tapete de púrpura diante das portas reais. Mas em contrapartida, desabrochará numa última matriz, a do crânio, em uma coroa brilhante. Aqui, na matriz de fogo, ela é uma presença divina que a obra do Satã tenta destruir, mas que a obra litúrgica exalta para erradicar a do Satã inimigo e tornar justa a do adversário. As águas do Guirron alimentam a matriz de fogo numa intensidade crescente à medida da verticalização do povo real, para se tornar essencial quando este último tende à santidade. Só Deus é santo. Clama o povo cuja santidade não pode deixar de participar da santidade de Deus. Inteiramente feminino relativamente a Deus, o povo faz então trabalho macho em si mesmo para desposar as suas trevas, transformá-las em luz e fazer da sua violência uma força divina, obra que deve prosseguir em cada uma das pessoas presentes, no cotidiano da sua vida, obra que inclui todos aqueles pelos quais se reza e são nomeados, todos aqueles que não é possível nomear. Durante este tempo litúrgico, o Espírito Santo faz fundir no seu fogo amoroso as escórias de chumbo da alma psíquica. Esta é batida, martelada, cinzelada pelo Verbo Divino para fazer dela obra de beleza e alma espiritual. Guarda o teu espírito no inferno e não desesperes. Diz Cristo a São Siluano. Guarda o teu espírito no inferno e não desesperes. Esta nave das nossas vidas é o local de tantas dúvidas e desesperos durante as nossas noites mais semeadas de provações que de estrelas. Na verdade, nós não sabemos ver as estrelas, esses anjos de Deus que velam. Porque uma outra força celeste está ali, na Geena, o Satã. E o seu poder é aterrador. No princípio, o Satã é vencido como inimigo no Gólgota e devolvido à sua função ontológica de adversário. Mas na Geena das nossas vidas, temos de reencontrar esse adversário necessário ao nosso crescimento, sem lhe outorgar de novo o seu papel de inimigo, o que nos é possível pela graça de Cristo, vencedor do inimigo. O tempo litúrgico dá-nos o poder de agarrar as estrelas e de viver uma tal beleza que esquecemos os nossos sofrimentos de parto. E é, no entanto, aí que Ixá vê multiplicar-se o número das suas gravidezes e que ela concebe filhos na dor. Filho interior do povo saído da Babilônia, como Abraão, para ir até o fim de si mesmo. Teria esse povo a força de prosseguir o caminho em cada uma de suas pessoas, se cada uma delas não viesse fazer obra comum lá onde estiveram reunidos em meu nome 2 ou 3, e eu sou? Eu sou está presente em cada um. Mas com quanta mais força na comunidade, 2 tempos de uma mesma respiração, mas ambos muito preciosos. Uma mesma respiração também para morrer numa expiração e renascer numa inspiração. Tal é a obra de beleza da matriz de fogo. Relembremos aqueles 3 homens amarrados, lançados à fornalha ardente que o Satã Nabucodonosor mandara preparar.
E eis que os 3 jovens começaram a passear nas chamas, louvando a Deus. O fogo, criatura de Deus, é o do amor de Deus. Não pode ser outro. E é ele, e nenhum outro, que o inimigo perverte no sentido dos seus fins. Destrói quem não se torne fogo desse amor, mas purifica quem dele é abrasado. Com os 3 jovens, o povo real louva a Deus na fornalha do Guirrom. Com todas as obras do Senhor cantadas num hino cósmico que faz dançar o seu cosmos interior, ele glorifica o seu Deus, cuja misericórdia é eterna. Lábios jubilosos, loas vindas do coração, o povo real acompanha agora, silenciosamente, aquele que no altar torna presente o único grande Pai, Cristo, no cumprimento total dos mistérios divinos neste mundo. Deixa simbolicamente a sua matriz de mortes e nascimentos novos, que só a morte e a ressurreição de Cristo tornaram possíveis, para então participar destas últimas, morte e ressurreição de Cristo. A oriente do templo, o santuário é o Gólgota, onde no sangue de Cristo nasce o rio chamado Pison. O Pison corre na terra do santo nome, lá onde estão o ouro e as pedras mais preciosas, a pedra angular. Abertura da letra Shin, o Pison é, ao mesmo tempo que o rio da terra do nome, aquele onde a flecha do Eros divino salta do seu arco subitamente distendido para esposar os corações prontos a recebê-la. Ao nível do corpo humano, o crânio é essa matriz habitada pela medula espinhal que faz coroa e que, como vimos, irradia no Guirrom para desaparecer sutilmente ao nível do Hiddekel e não ser mais que uma flor de sopro no frate. Depois da água e do fogo, não seria a medula espinhal o símbolo do casamento da água com o fogo? E, nesse caso, presença matriciante das águas superiores? O sangue de Cristo derrama-se no Gólgota como um fogo misturado de água. Ele é nascente de púrpura, presença do Espírito Santo nesse ponto culminante da história, cujo instante em Eu sou o Verbo de Deus é eternidade. O padre no altar, cabeça de proa do povo real, Filho do homem e Cristo vivo, suplica ao Espírito Santo que faça desse instante a eternidade. Auge da divina liturgia, esse instante é a epiclese. Epiclese é uma palavra de origem grega significando chamar para cima. É quando o padre ou o bispo impõe as mãos sobre o pão e o vinho para que haja a transubstanciação. Nela se cumpre o último sacrifício. Num grito de morte, contraponto do grito do nascimento, abrem-se os abismos do nada e interpreta-se a inversão da quinose divina criadora. Neste nada, o Filho de Deus encarnado no criado trava o último combate com o Satã inimigo e consagra-o na sua função ontológica de adversário. Na sua própria pessoa, ele é vencedor do adversário e é ressurreição. Todo neste instante é um. Sol e lua imobilizam-se como se imobilizaram diante de Josué à entrada da terra prometida. O tempo torna-se eternidade. Céu e terra enlaçam-se. O símbolo cola-se ao seu modelo. A Torá, dada num beijo divino a Moisés, pé a pé, boca a boca, é o verbo do Deus vivo. O grão de trigo, bar, feito pão na maçadeira da matriz de água e do forno da matriz de fogo, é agora carne do Filho, bar, corpo de Cristo, e o vinho o seu sangue. O instante é eu sou.
O incriado desposa o criado. O homem entra na câmara nupcial e come o seu Deus. Se não se torna o seu nome, vive as suas primícias e recebe a força de o vir a ser. Êxtase do Eros. Beleza. Quando o povo deixa o templo para regressar à terra de exílio, adquiriu a força de já não ser terra de exílio dentro de si. Recebeu a graça de poder içar alguns instantes da sua vida cotidiana à altura de uma epiclese, ou pelo menos de viver da respiração da qual ela é a apneia eterna. Pôs um coração de homem-pedra no centro do homem-tijolo, que muitas funções no mundo o obrigam a ser. Pôs um coração de homem-pedra no centro do homem-tijolo, que muitas funções do mundo o obrigam a ser. A vida toma o gosto de uma aurora que as penas e provações podem ensombrar, mas sem nunca mais tapar a luz que elas prometem. Quarto, o sacerdócio da mulher. A beleza litúrgica implicava a ressonância exata do símbolo com o seu modelo. Cada coisa, dabar, para atingir o seu arquétipo no verbo, dabar, que afunda, devia estar em correspondência rigorosa com ele no momento da epiclese. Não sendo a sua harmônica, a coisa torna-se dever, a peste, e toda obra é destruída. Apoiei-me muitas vezes nesta palavra-chave que preside a quinta praga do Egito para denunciar toda a coisificação dos objetos ao nosso dispor e que manipulamos como conchas vazias do sopro que as liga ao seu ser profundo. Geramos então doenças e morte. Todas as coisas litúrgicas, desertas do seu arquétipo fundador, tornam inoperante a força unificadora do Espírito Santo. Ora, só no sopro do Espírito Santo e no rigor do Verbo, na justeza das suas relações, se podem encontrar o céu e a terra. E os divinos mistérios tomam corpo no real. Nesta perspectiva, formas, cores, odores e sons devem corresponder, como vimos, às formas, cores, odores e sons celestes. As criaturas água e fogo não podem ser senão aquelas. As criaturas pão e vinho são insubstituíveis. O pão, por levedar, não tem sopro, e o Filho é separado do Espírito. O ocidental espiritualmente destituído acabará por ver em Cristo tão só o seu copão. Em finais do primeiro milênio, Constantinopla condena a utilização do pão ázimo pelos latinos, acusando-os de judaísmo, talvez esquecida de que a matzá judia, utilizada para o Seder da Páscoa, significa o pão do exílio comido antes da saída do Egito e voluntariamente puro de toda a fermentação ligada ao exílio. No entanto, Constantinopla tem razão para denunciar o erro latino, porque o pão eucarístico é o da terra prometida, onde o Filho e o Espírito, a Divina Trindade inteira, está presente. O pão tem de ser levedado. Os textos ditos ou cantados são tirados da Bíblia, e não dos nossos poetas ou pensadores, por mais belos que sejam, como algumas vezes ouvi em algumas celebrações romanas. Cada gesto do padre, do povo ou do coro tem a sua dimensão simbólica. Toda a procissão ao santuário, à nave ou até ao pórtico tem o seu sentido. Nada pode fugir a esta verificação arquetipial. A esta luz na nave, o povo real, matriz do Filho do Homem, é o incontestável polo feminino. Mas o padre no santuário, esse é o polo macho.
É símbolo do incriado em Cristo, Filho de Deus e símbolo daquela parcela de incriado que é a imagem divina que cresce no Filho do homem, no coração do criado. Só pode ser interpretado por um homem. Se em Deus não há nem homem nem mulher, não esqueçamos que na relação que une Deus à sua obra criada, o incriado é arquétipo do polo macho e o criado arquétipo do polo feminino. Ora, a divina liturgia é essencialmente obra de relação. Deus é irreconhecível na sua essência, mas dá-se a conhecer na sua relação com o criado, e nessa relação não pode haver nenhuma confusão. De igual modo, ao nível do criado, a mulher pode atingir, tanto como o homem, a deificação. É então o filho totalmente cumprido que um ou outra se tornam. Logo, um princípio macho. É deste princípio macho que o homem padre é também representativo numa qualidade simbólica, na qual não intervém de modo nenhum um valor de mérito ou de dignidade. O sacerdócio de que Abraão foi investido por Melquisedeque, rei da justiça, e ao qual se refere toda a ordenação, é conferido por aquele que faz toda a justiça, isto é, tanto a terra como o céu. Por outro lado, Melquisedeque é chamado rei de Salem, rei do cumprimento. Só é possível cumprir tais mistérios no sopro do Espírito Santo e no rigor do Verbo. O polo feminino é o da multiplicidade que tende para a unidade. O sacerdote é uno. É o uno. A tradição vê em Melquisedeque uma epifania do Messias. Numa intervenção fulgurante, ele vem trazer o rito sacrificial do pão e do vinho àquele que vai trazer ao mundo, no seu filho Isaque, a pré-figura do filho. Se a exatidão rigorosa das correspondências entre o céu e a terra não fosse observada, a obra litúrgica seria a memorização de um passado, a evocação santa de um acontecimento santo de outrora, que, no entanto, perderia a realidade da sua ardente atualização no instante de eu sou. Cada instante assim aberto à sua dimensão de eternidade não quer dizer que Cristo morre e ressuscita continuamente nos tempos. Este núcleo central da história é o único, mas habita todo o instante da história numa profundidade que o Espírito Santo de Deus faz surgir no momento da epiclese, onde o tempo se torna eternidade. Se não fosse assim, e se o acme da divina liturgia não fosse mais que a evocação de um passado histórico, seríamos, nesse caso, convidados a entrar num museu cuja chave tanto poderia estar nas mãos de uma mulher como nas de um homem, e não haveria razões para que a mulher não acedesse, tal como o homem, ao sacerdócio do altar. Receio que fosse devido à banalização da maior parte dos ofícios das igrejas ocidentais e à redução do instante da epiclese tantas vezes inexistente ao tempo linear da história, que as mulheres começaram a reivindicar o sacerdócio. É também legítimo perguntar por que o Papa de Roma põe um interdito sobre esta reivindicação, numa atitude autoritária, não clarificadora. Ora, toda a autoridade que não faz participar do conhecimento enrijece-se num passadismo conservador que nada tem de tradicional. Muitos padres da Igreja Anglicana, hostis ao sacerdócio das mulheres, fugiram em massa para a Igreja Romana aparentemente tradicional neste comportamento integralista. Receio que tal movimento não seja motivado por uma consciência ontológica do problema. Na sua maioria das vezes, esses homens fogem a uma situação que lhes é insuportável na medida em que veem romper os seus hábitos. Mas tradição e hábitos não revelam no mesmo plano e não podem ser confundidos. Este hábito religioso talvez esteja ligado a uma intuição secreta das maiores profundezas do seu inconsciente, mas adequava-se mais a um esquema de vida extremamente masculinizada no meio em que, ainda não há muito tempo, a mulher, confundida com Ixá, era ensinada nos seminários como objeto do mal
responsável pela queda. Compreendemos igualmente que este questionamento sobre o sacerdócio da mulher se insere na desestabilização fundamental hoje sofrida pelo homem perante a emergência do feminino. O homem vê que as suas prerrogativas lhe são arrancadas, outras postas radicalmente em questão. Aquela de que falamos parecia inamovível, e eis que também ela lhe foge, coisa para ele odiosa. Mas esta compreensão de ordem psicológica não pode justificar a nossa cegueira sobre a ontologia do problema. Se insisto na necessidade fundamental da presença do homem no altar, quando me refiro à ordem arquetipial, não insisto menos em nome dessa mesma ordem numa proposta de ampla participação da mulher na vida da Igreja. Parece-me que é tempo de falar do sacerdócio da mulher. Durante as liturgias, tanto o serviço diaconal como o dos subdiáconos e das outras ordens menores evocam o dos anjos. No anjo, não existe nenhuma distinção entre masculino e feminino, mas, como todo o ser criado, o anjo é feminino relativamente a Deus. Estas ordens eram conferidas às mulheres e aos homens nos primeiros tempos da Igreja. Devem certamente ser hoje reintroduzidas num quadro que está por definir, mas que deve dar passagem ao sopro do Espírito Santo. Longe de fechar, o Espírito Santo abre para todas as dimensões ainda não atingidas da tradição, que as vontades de poder e as relações de força muito masculinas mantêm prisioneiras. A mulher que tanto envolveu Cristo não poderia batizar, ensinar ou mesmo receber em confissão? Muitos denunciam hoje, e com razão e rigor, a incompetência aflitiva da maioria dos padres para o ato da confissão. Não estão minimamente preparados para o encontro com as profundezas da psique. Não têm nenhum conhecimento real da alma psíquica que as ciências humanas começam a perceber, mas num despojamento espiritual redutor. Por seu lado, as ciências religiosas, desprezando esse contributo cultural, fazem muitas vezes um revestimento dourado mortífero em falsas sublimações, atrás das quais muitos padres se refugiam e escondem. É numa sinergia das ciências humanas e dos valores espirituais que se fará a luz e se esclarecerá aqueles que, tendo se esforçado para lá chegar, poderão abrir os ouvidos do coração à confissão dos seus irmãos. E nesse caso, tanto a mulher como o homem são capazes de uma tal abertura. A absolvição será dada pelo padre porque, numa sucessão apostólica direta, só ele recebeu o poder de o fazer. Este tempo do sacramento de penitência deve ser distinguido do da confissão, sem dela ser separado. A inaptidão para receber as confissões de que falávamos, quer seja consciente ou inconsciente, induz, em muitos casos, a uma procura de poder compensador, risco em que incorre, mais que qualquer outra, esta função sacerdotal. O padre, identificado com a sua função, oculta a sua miséria inconfessada sob a capa de seu papel de pastor. Julga-se à letra pastor das ovelhas, que compõem o povo real e por isso lhe devem obediência. Esquece-se que na boca de Cristo, a ovelha, Kebesh, é aquela que está sujeita à vontade divina. Ela é separada do bode, a toad, que esse se opõe à vontade divina. E só Cristo é pastor, pelo que existe nessa apropriação do termo pelo padre em abuso de linguagem. O verdadeiro pastor, ícone de Cristo, é aquele ou aquela que, na maior humildade, isto é, consciente do úmido do seu incumprido, toma o caminho da sua interioridade e, fazendo-se ovelha, recebe de Deus o dom de escutar o outro. Muitas mulheres com uma qualidade espiritual elevada podem atingir esse dom
tanto como os homens. Não tenho a certeza de que pertençam a esse grupo todas as mulheres que pedem o sacerdócio. O sacerdócio pertence à ordem ontológica, e a reivindicação das mulheres a essa função parece-me ter mais a ver com as categorias psicológicas que hoje perturbam a nossa sociedade do que com aquela qualidade de consciência. Nestas condições, a mulher assume-se como rival do homem, jogando com ele em relações de força. E este jogo em que o homem se supera torna-se insuportável àquela cuja vocação é ser portadora dos valores espirituais e vivê-los. Muitos homens, nos meios da igreja, oscilam hoje entre um saber teológico todo intelectual e árido e um investimento quase fêmea nos pântanos do social. Se entre essas mulheres a inteligência de umas e a generosidade das outras se pretendem mais eficazes que as dos homens, que sombras trariam elas nas redes que julgavam lançar no alto mar e que, afinal, mal roçaram a margem desfigurada do mundo? O sacerdócio da mulher não tem que rivalizar com o do homem. Ele é de essência diferente. O sacerdócio é conferido ao homem por via divina através dos apóstolos e seus sucessores num ritual de igreja. Poder-se-ia dizer que se trata aqui da via de Elohim, sendo Elohim Deus enquanto se manifesta ao homem pelo exterior. O sacerdócio da mulher é recebido do interior, via Yud-He-Vav-He, via de Deus na medida em que Deus é aqui pessoal, fundamento do ser. O sacerdócio é, então, conatural àquela que devolve à interioridade de Adão o seu verdadeiro rosto de Adamá mãe e de Ishá esposa. O sacerdócio é conatural àquela que devolve à interioridade de Adão o seu verdadeiro rosto de Adamá mãe e de Ishá esposa. Mãe de toda a vida, Rava, cuja sacralidade do sacerdócio tem sopro de epiclese, tende para Raya. Mas isto passa-se no santuário interior, silenciosamente. Mãe de toda a vida, Eva, cuja sacralidade do sacerdócio tem sopro de epiclese, tende para Maria. Mas isto passa-se no santuário interior, silenciosamente. Fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Magnificat anima mea Domino, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Ninguém precisa de o saber, mas a grande coisa está ali, naquela que nada mais quis que fazer a sua vontade. O seu sacerdócio preside ao altar do coração. Ele não tem função, ele é. Irradia o fervor daquela que deu ao mundo o filho do exílio e que agora concebe o filho do homem em terra santa. Ele apaga-se no sabat que dá nascimento ao outro, não na espiritualização satisfeita de uma frustração inconfessada, mas no dom amoroso daquela que se sabe amada, daquela que esperge o perfume, daquela que um óleo de júbilo mantém acordada para a chegada do esposo. O sacerdócio da mulher irradica o impossível, faz chegar o inesperado numa inversão das leis objetivantes e da segurança friorenta nas veredas da virtude.
Ele desloca os limites, faz desabar as certezas, desenterra os tesouros escondidos sob os interditos dos eros. Ele é mestre de cerimônias para introduzir no outro, desde a simplicidade da parteira até àquela que, fechando os nossos olhos, nos acompanha ao invisível. O sacerdócio da mulher é carne viva. É beleza e fecundidade que o estatuto biológico não pode definir. A sua fecundidade é virgindade.